Salve galera, vamos para mais um React com o professor Xandão. E o React de hoje é sobre um tema que eu gosto muito, que é filosofia. Afinal de contas, eu acho que é a disciplina que eu mais estudei na minha vida, é a disciplina que eu mais me relaciono e me identifico. E aí, a partir da filosofia, eu tento explorar as outras áreas da vida e do conhecimento a partir da minha bagagem, dos filósofos que eu prefiro, os filósofos que eu li, os filósofos que eu concordo em algum nível, em algum sentido. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Vai ser um react do filósofo ateu Luiz Pondé, de um corte de um podcast Entrando na Mente, que eu não conheço. Vamos lá. O que é espiritualidade na visão de um ateu? Boa pergunta. Olha, não importa muito. Eu sei que hoje em dia se fala de espiritualidade de ateus, Tá. né? Mas não é isso que me interessa no livro. Eu até falo disso, mas não é essa a questão. Espiritualidade é uma palavra que começa a circular largamente no mundo católico francês, no século XVII, né? Que era às vezes substituída pela expressão ciência dos santos, e que depois você pode usar para trás. Não é que ela não existia antes, não existia a palavra, tá? Quando você estuda filosofia, essas coisas são importantes de dizer. Isso, na verdade, ao meu ver, é um dos sentidos de se estudar filosofia. Quando você fala, estou estudando filosofia, ou sou estudante de filosofia, ou sou um professor de filosofia, você está investigando como é que os conceitos e as palavras foram surgindo ao longo dos anos. Porque alguns conceitos, eles são muito claros para nós. Alguns entendimentos são muito claros para nós. Só que na época antiga não era, entendeu? Então, coisas como livre-arbítrio, coisas como espiritualidade, sabe, são áreas, são objetos de estudo que nem sempre foram tratados enquanto objeto de estudo, sabe? Ética, moral. Então, você estudar, por exemplo, a história do comportamento humano, você percebe que, por exemplo, moral é uma palavra latina. Então, os gregos eles não tinham uma palavra moral para definir o que é moralidade. Eles tinham tudo englobado em ética, tá? E aí, o simples fato dos romanos incorporarem uma outra palavra, um outro conceito para distinguir ética da moral, já dá um boom, uma explosão mental, sabe? Então, assim, analisar a sociedade grega significa analisar diante dos conceitos e dos limites daquela própria sociedade, que depois passa para o romano, que vai incorporar esses limites, que vai fazer alguns avanços ou alguns retrocessos, e aí a história do pensamento, a história da filosofia, é na verdade essa luta, essa constante disputa de campos, de ideologia, de pensamento, tá? Então, alguns aspectos podem ser muito avançados em um determinado momento histórico, só que depois se perde. E aí dá lugar a outro campo, a outra investigação. Então isso é muito legal mesmo. Sempre que alguém pergunta o que é estudar filosofia, é estudar a história do pensamento, como esses conceitos foram se criando, como que esses conceitos criaram concepções de vida, como que esses conceitos influenciaram a vida humana. Porque, por exemplo, se você falasse para um grego que ele é empreendedor da própria vida e que todo o futuro que ele vai empreender depende da força de vontade e da disciplina dele, de acordar cedo e trabalhar, enfim, vai falar, mano, isso não faz sentido. Porque, querendo ou não, o determinismo ainda era muito forte, tá? Na época dos gregos. E aí, na Idade Média também. Essa ideia de que nós somos empreendedores da nossa própria vida, de que nós quem determinamos o que vai acontecer, o que é construído, isso é uma ideia bem moderna e contemporânea, tá? Que também tem muito a ver com o surgimento do capitalismo, com a individualidade. Inclusive, tem um livro do Weber, que tenta fazer esses paralelos, né, da ética protestante, que é uma ética individual, para com a ética do capitalismo, que é um sistema individualista, enfim. Vamos continuar o vídeo. Quando você fala em espiritualidade medieval, É uma coisa. existia, mas ninguém ainda tinha começado a escrever e falar com a palavra espiritualidade. Tá. Espiritualité, no caso, né? Bom, mas é claro que quando você fala que tem dicionário de espiritualidade hoje, você vai lá para trás, para a antiguidade. Por quê? Porque a espiritualidade, na sua origem, é uma disciplina que estuda a vida cotidiana e prática de pessoas que têm intimidade com Deus. Na origem é isso. Tá? Então... porque assim, espiritualidade também tem a ver com espírito. E espírito, para os cristãos, o Espírito Santo, né? Que daí tem um outro conceito chamado pneuma, que seria o sopro. Esse sopro, esse espírito que une a alma na carne, no corpo. E aí, essa noção de espiritualidade, então começa, enquanto se estuda, essa tentativa de ressignificar esse espírito e a forma pela qual esse espírito age
no ser humano. Eu tive um colega de trabalho que ele é um cara muito massa. Inclusive, vou mandar um abraço pro Baú. Não sei se um dia ele vai ver esse vídeo, mas ele estudava exatamente esse fenômeno do espírito, como que o Espírito Santo age nas pessoas. Então, ele estudava exatamente esse conceito de pneuma e como que o Espírito Santo agindo nas pessoas, como que existe uma diferença, como que você detecta a ação do Espírito Santo numa pessoa, entende? Que obviamente vai começar a nos levar ao entendimento do que é ser espirituoso, do que é espiritualidade. Portanto, aquela pessoa espiritualizada seria uma pessoa que, em alguma medida, está próxima, está em relação íntima com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo faz essas transformações na vida da pessoa. Claro, tudo isso é diante da visão católica, tá? Mas é por aí a conversa que eu tô vendo que o Pondé tá puxando. Vamos ver mais um pouquinho. Então, e isso nasce no âmbito do clero católico, tá? Então, assim, eu tenho intimidade com Deus, a minha vida é transformada na prática por isso. Tanto a minha vida prática concreta, quanto a minha vida espiritual. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu sonho, né? Como eu penso o sentido da vida moral, o sentido da existência, isso é transformado pelo fato de eu ter intimidade com Deus. Né? Essa intimidade não necessariamente é mística no sentido forte, de eu me sentir parte de Deus, mas se eu sou uma pessoa que observa os rituais, os ritos, a liturgia, vivo, tenho muita fé, leio as escrituras sagradas, isso pode transformar a minha vida cotidiana por conta dessa fé que eu tenho. Então, espiritualidade, ela nasce nesse âmbito, associada à religião histórica. Tá. O romantismo, no final... E aí, até porque tem um outro ponto fundamental de entender esse contexto histórico, na Idade Média, o ateísmo ele era quase que inexistente. Portanto, e aí, claro, você tem um predomínio completo, absoluto da Igreja Católica. Uma pessoa correta, honesta, uma pessoa espiritualizada, necessariamente deveria ser uma pessoa vinculada à igreja, porque não havia a possibilidade, eles não visualizavam, tá? A hipótese de você ser uma pessoa do bem, uma pessoa que ajuda, uma pessoa espirituosa, uma pessoa, né, que tem o controle dos egos, que não faz mal aos outros. Isso é inconcebível para alguém que não é do seio da Igreja Católica, para alguém que não é cristão. Tanto é que eles vão atacar, inclusive, as outras fés, e aí a fé árabe, inclusive muçulmana, vai ser extremamente atacada por conta disso. Ou seja, não tem como ser uma pessoa virtuosa fora do ambiente católico, entende? Inclusive, um dos maiores filósofos de todos os tempos, que é São Tomás de Aquino, que é brilhante. Ele mesmo fala isso, sabe? Que apenas o cristianismo entrega as chaves, apenas o cristão possui uma moral elevada. As outras religiões, elas são inferiores. Tipo, um cara com tanta inteligência, um cara tão genial, chega a fazer uma afirmação dessa, entende? Portanto, olha só como é o fenômeno da ideologia, pegando um pouco do conceito do Marx, mas como é o fenômeno da cultura e como isso impacta as nossas vidas. Eu só sou, falo português e, entre aspas, cristão porque nasci no Brasil. Eu não sou cristão, eu não tenho religião nenhuma, mas muitos dos dogmas cristãos estão internalizados em mim porque eu nasci no Brasil. Se eu tivesse nascido no Irã, sabe, eu ia ser outra coisa. Talvez eu fosse muçulmano, ou talvez, mesmo se eu não fosse muçulmano, alguns dogmas da religião islã estariam dentro de mim, estariam sendo manifestadas pelo meu inconsciente por conta desse intenso vínculo e proximidade com a cultura, com a fé, com os dogmas, com a própria lei deles. Ou seja, tudo é um fenômeno social recortado que explica por que nós somos o que somos, entende? Portanto, nesse contexto, onde as pessoas nascem no seio católico, onde a Igreja Católica tem domínio total e absoluto sobre a vida, sobre a mente, sobre o pensamento, sobre a ciência, então você cria pessoas que naturalmente vão reproduzir esses valores que estão sendo repassados. E não tem como ser diferente. Tá? Então, durante 1000 anos, e aí é por isso que chamam a Idade Média de Idade das Trevas, durante 1000 anos a gente teve pouca possibilidade de questionar esses fatos, de questionar esses dogmas, de ser um ateu que mostra a espiritualidade, que é um cara virtuoso mesmo sem Deus. Sabe? Isso não tinha brechas para algo desse tipo acontecer e se desenvolver. Entende? Final do 18, começo do 19, começou a buscar uma forma de espiritualidade que fosse sem instituição religiosa histórica. Ou seja, eu posso ter espiritualidade vinculada a minhas sensações estéticas com a natureza, né? Por exemplo, um astronauta que vê a Terra da Lua,
enxerga aquilo que o Sagan chamava de the pale blue dot, pálido ponto azul. É uma experiência do que a gente chama em filosofia do sublime, que você enxerga o quão minúscula é a Terra no universo, que é completamente escuro, indiferente a ela. Imagine você na Lua vendo isso. Se a Terra é minúscula e insignificante, que dirá você? Né? Você pode ter uma experiência que a gente chamaria hoje de espiritual, porque ela pode transformar seu cotidiano. E esse é um ponto, né? Muitas vezes a gente entende enquanto uma experiência espiritual uma experiência transformadora, tá? Pensa assim, se você vive no sítio, você tem um contato ali com a natureza e você não saiu dali. Você não teve muitas experiências transformadoras porque o seu ambiente, o seu cotidiano, ele é pacato, vai? E as pessoas na Idade Média viviam dessa forma. No entanto, com o florescimento da ciência moderna, com o desenvolvimento da ciência moderna, a gente conseguiu criar um foguete que vai para o espaço. E aí é possível a gente visualizar a Terra. Obviamente, visualizar a Terra é uma coisa, assim, única, né? Eu provavelmente nunca vou visualizar a Terra de fora. Portanto, é uma experiência transformadora. Se é uma experiência transformadora, pode ser associado a uma experiência espiritual, tá? Porque os signos que estão ao redor de espiritualidade, de espirituoso, são signos de transformação, de elevação, de ressignificação de vida, tá? Então, assim, pô, é muito comum, né? A pessoa, quando encontra Deus, ressignifica a vida, ressignifica o comportamento. Então entenda que naquela época da Idade Média, pacata, você não tem desenvolvimento tecnológico, não tem ciência, você tem uma força doutrinária muito forte das instituições, da Igreja Católica. Então as possibilidades dessas transformações acabam ocorrendo quase que única e exclusivamente no seio da família, no seio da própria igreja, na própria natureza. Tá? Então, os signos da espiritualidade, da transformação, estão apenas ao redor dessas coisas, do cotidiano, da natureza, da religião, enfim. Agora, com o mundo moderno, com o mundo contemporâneo, o leque se abre. Até porque, um fato importante de ser mencionado, quando acontece a Reforma Protestante, e aí o Martinho Lutero, né, escancara, um monte de falcatrua da igreja, os caras queriam vender terreno no céu, e enfim, vocês sabem toda essa conversa toda aí. Vender relíquias sagradas para você garantir a sua estadia no céu. Virou uma patifaria tão grande, e a igreja acumulou tanto poder, que as pessoas começaram a ficar desconfiadas. Então, assim, as pessoas passaram a buscar outras formas de elevação, de transformação de vida, que não estavam apenas e somente dentro do seio daquilo que a igreja dizia, daquilo que era o seio conservador, daquele modo simples de vida. O mundo em si mesmo, o mundo proporcionou novas experiências, novas possibilidades. O mundo deu novas aberturas, tá? E aí a gente vê o aspecto material da realidade. A mudança material, a mudança dos aspectos físicos, materiais, do cotidiano da vida humana, levam a novos entendimentos. Então, o pensamento, o conceito de espiritualidade teve que se adaptar a essas transformações que o mundo estava proporcionando. A própria arte. A arte na Idade Média, vocês podem pesquisar. Até a escolástica, você não tem obra assinada por artista nenhum. Porque tudo era voltado para Deus. É apenas na escolástica, lá pelo ano de 1100, 1200, que você vai encontrar alguma coisinha ou outra assinada com o nome do artista. E ainda assim era muito pouco. Então, com o renascimento cultural, o florescimento das artes, o resgate da cultura greco-romana, a gente percebe que esse mundo da arte, por exemplo, ele retoma, coisa que não existia na Idade Média. Tá? A Idade Média ela ficou muito focada na música, isso eu reconheço. Mas a pintura, a escultura, essas outras possibilidades artísticas, elas ficaram, sabe, em terceiro plano. Então, mesmo o aspecto da arte, que era desconhecido, entre aspas, na Idade Média, ele volta com força. Então já é um novo horizonte de possibilidades para essa transformação, porque a arte ela é exatamente isso. Como Schopenhauer diz, o momento onde a vontade cessa a sua fúria, a vontade cessa o seu caos, que nos deixa no estado de sofrimento, por exemplo, sabe? Então, enfim, o mundo muda e traz novas possibilidades. E essas possibilidades acabam ressignificando o conceito, que é um conceito antigo, mas ele precisa se adaptar ao mundo atual. A gente vê discussões desse tipo em todo momento.
Qual é o sentido de estudar a Bíblia de um texto 1400 anos antes de Cristo nos dias atuais? Olha, você tem que ressignificar. Então, por mais que naquele contexto histórico as passagens dissessem alguma coisa, agora a gente pode adaptar para outras realidades e para outras reflexões que servem para o dia atual. E é assim que eles vão juntando as coisas. É assim que eles conseguem pegar um texto tão antigo e torná-lo recente. E claro, tem textos que de fato são assim, que são os clássicos dos clássicos, né? Divina Comédia, Fausto do Goethe, a Ilíada e a Odisseia. São textos que a gente vai estar em 3089, a gente vai ler e vai conseguir entender imediatamente dramas vividos, porque são dramas universais. E é isso que faz um clássico, tá? Mas é necessário para, principalmente a Bíblia, e aí você tem... Quantos pastores existem no Brasil? Quantos padres existem no Brasil? Tá todo mundo fazendo esse trabalho, esse desafio de ressignificar, de adaptar, enfim. Mostrando para você o quão minúsculo você é diante das coisas, do universo. Se a Terra é, você e seu inventário é um nada, certo? Que é uma descrição comum de experiências espirituais fortes dentro das religiões místicas. Então, o universo, a experiência com o universo, antes que a gente transforme ele num shopping center, o que é possível que a gente faça, essa é a nossa vocação, o universo, ele é um agente de experiência espiritual poderosa. Sim. Isso aparece em filmes, em cinema, né? Você até pode ser um ateu e ter uma experiência dessa. Sim. Por quê? Porque as experiências espirituais profundas são experiências que descentram você. Isso. Tiram você do centro das coisas. Tá? Faz você perceber que o centro não é você. O que não significa que você é miserável, necessariamente. Significa que você é capaz de ter uma proporção do que significam as coisas. Você não é o centro do universo. O que eu acho que é grande... Essa ideia que a gente é centro do universo, e eu sou, você é parte da miséria contemporânea típica e da crise do amadurecimento, inclusive. É interessante porque... E um aspecto fundamental também da própria medievalidade, porque no mundo medieval nós éramos o centro do universo. Deus havia feito o universo todo para nós, seres humanos. Hoje a gente sabe que, assim, tem gente que pensa dessa forma ainda, infelizmente, mas mesmo essas pessoas já conseguem conceber a pequenez humana, certo? E isso muda tudo. Esse fator é fundamental para a forma como a gente encara o mundo e encara a vida, encara a realidade. Você fala que você consegue perceber que existe o transcendental e que tem uma noção de espiritualidade. Pra mim, eu te enxergo como um ateu espiritual. Eu sei, já me chamaram de ateu místico. Mas pode ser. Porque assim, Marco, na realidade eu não estou preocupado se Deus existe ou não. E aí que tá, porque a gente ainda associa muito espiritualidade, espirituoso com virtudes, tá? E isso é muito platônico, cara. Isso é uma herança platônica, de que o bem tá aqui e o mal tá aqui. O bem é o oposto do mal. Coisas opostas não podem ter a mesma origem, certo? E, portanto, elas não se relacionam, elas são antíteses. Portanto, espiritualidade, bondade, virtude, paciência, são coisas que dialogam, porque são coisas que se relacionam com o bem. Enquanto que o oposto, que se relaciona com o mal, ou seja, a pessoa que não possui virtudes, a pessoa que não tem paciência, a raiva, sabe? É o lado oposto. É uma visão meio maniqueísta de ver as coisas que, querendo ou não, está enraizada em nós. E, querendo ou não, faz parte da escatologia e da mitologia bíblica que foi nos ensinado desde que nós éramos crianças, então a gente leva isso adiante. Querendo ou não, inconscientemente a gente está levando adiante. Tá? E aí a gente pensa dessa forma. Portanto, poxa, o cara faz bem para os outros, o cara é calmo, o cara é sereno. Olha, são signos que se relacionam com espiritualidade, que é algo do bem. Então esse cara é espiritual, mesmo sendo ateu. Porque parece, né, que o ateu necessariamente ele tem que ser do mal, porque ele não crê em Deus. E aí são coisas distintas que não podem ter a mesma origem. Cara, isso é Platão até a veia, Platão no talo, que a gente reproduz e a gente nem sabe. Entendi. Preocupado, eu cresci no ambiente secular, formado por pessoas que eram da área de ciência, como medicina no caso, né? Então, estudei em colégio jesuíta, porque era a melhor escola da cidade. Eu sou pernambucano e morei em Salvador também, né? Então, eu não tive nenhum problema de raiva de religião. Sim.
como é muito comum em ateu praticante. Sim. Os padres do colégio jesuíta que eu estudei eram sensacionais. Sim. Não tinha nenhuma forma de repressão, essa típica que se vê em colégio religioso. Em casa a mesma coisa, não havia nenhum discurso, porque aliás não havia discurso religioso nenhum, mas assim, não havia nenhum discurso religioso, nem religioso repressivo, sabe? Tipo, você vai pro inferno, Deus tá te olhando, sabe essas coisas assim? Sim. Eu fui alguém que cresceu num ambiente de liberdade de pensamento, de fato. Isso tem ônus e bônus, né? Assim. Então, eu não tenho raiva de Deus. Entendeu? Do Deus que normalmente se acredita no Ocidente. Não tenho raiva de Deus. Muito pelo contrário, me foi dada a Bíblia para ler quando eu tinha 13 anos. Eu li. Sim. Então, Provavelmente não entendeu nada. Sim, eu não tô querendo atacar o Pondé, mas é que quem tem 13 anos não entende porra nenhuma da vida, né? E ainda mais um texto como a Bíblia, que tem um vocabulário difícil, que, né, você precisa de uma contextualização. Mas enfim, é só um... Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando, porque eu li tal autor com tantos anos. Cara, tá meio, você entendeu? Sabe? É uma pergunta que eu me faço hoje, sabe? Eu pego um livro difícil aí, tipo Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, eu leio, tá, e aí, você leu, mas você entendeu? Eu tô sempre me cobrando nesse sentido, e vocês deveriam fazer o mesmo, tá? É um exercício de austeridade para aperfeiçoar e para ficar cada vez mais inteligente. foi a primeira coisa que eu li, sistematicamente. E uns livros sobre o átomo, que meu pai me deu também, sobre átomo, né? Então eu li religião e li ciência. Então, assim, portanto, eu não remeto a uma figura como Deus responsabilidade de coisa nenhuma. Uhum. É culpado disso, culpado daquilo, você é bom porque o mundo é mau. Eu não tenho essa experiência pessoal. Sim. Entende? Sim. Você não teve essa... E nenhuma experiência que te faça crer que existe, né? Não. Que a experiência de fé, dessas De coisas, fé, não um pouco não. sim. Né? Eu estudei em colégio jesuíta, tinha missa, tinha ensino religioso. Eu vi aquilo tudo, não era obrigado a ir à missa, nunca foi, mas eu vi aquilo tudo do ensino religioso, eu ficava pensando o tempo inteiro como filosofia, apesar que eu não sabia o que era filosofia. Né? Eu achava interessante essa ideia de que vida depois da morte, sabe? Pecado, inferno. Eu achava isso tudo muito estimulante. Enfim, e aí que tá, esse é o ponto. O ateu pode muito bem ser essa coisa espiritual, espirituoso, uma vez que ele pode praticar o bem, ele pode, pela própria razão, pelo próprio discernimento das coisas, entender que você não precisa bater numa pessoa, que você não precisa assassinar uma pessoa, que você não precisa ser um escroto, que você não precisa ser um otário. Isso naturalmente vai tornar o ateu um cara espiritual, um cara espirituoso, porque é o comportamento que a gente espera de pessoas espirituais, de pessoas espiritualizadas como um monge. O monge é calmo, pacífico, ele dá risada, ele não culpa Deus, ele não xinga Deus. Então o ateu, que não acredita em Deus, ele necessariamente não vai culpar Deus ou xingar Deus pelo que acontece de bom ou de ruim. Então olha só, já é uma marca que dialoga com crentes e não crentes. Portanto, é plenamente possível você ser um cara espiritual ateu. Até porque a gente não é Deus que está na essência da palavra espiritual e espiritualidade. Por mais que na etimologia, na origem da palavra espiritualidade, que tem a ver com o Espírito Santo, por mais que tenha esse vínculo na origem, hoje nós já ressignificamos o negócio. Hoje a gente entende muito mais uma pessoa espiritualizada enquanto uma pessoa virtuosa, que não necessariamente precisa ser católica, cristã, budista, evangélica, espírita ou da Umbanda. Tá? Hoje a gente já tem esse discernimento. De novo, a importância de compreender como que os conceitos evoluem, acompanhando a evolução da sociedade, e aí é uma troca de ambos os lados. A sociedade muda e muda os conceitos. E aí, mudando os conceitos, a gente também influencia aspectos da sociedade material. Tá? Então, assim, somar o idealismo com o materialismo. E aí a gente vai desenvolvendo a humanidade, desenvolvendo as nossas vidas, e aí a gente pode muito bem ser amigo de um ateu, ser amigo de um católico, ser amigo de um bandista, e ser amigo de um budista, e tá tudo certo, e todo mundo pode ser espiritual, e pode ser que ninguém seja espiritual porra nenhuma, e as pessoas só escondam tudo que há de mais vil e torpe no comportamento deles, na alma deles, com essa máscara chamada religião, chamada fé, e assim por diante. Beleza? Pessoal, quem ficou até aqui eu agradeço. Eu preciso ir agora que eu vou participar de um show, vou tocar aqui na minha cidade. Então eu preciso encerrar essa live. Quero agradecer quem está contribuindo com o canal, quero agradecer quem está curtindo, quem está comentando, quem está se inscrevendo. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. Se você vê valor no que a gente faz, você pode mandar o Pix, que está aqui em cima, e comprar os meus cursos no QR Code.
Valeu, um abraço e até mais.